Então a gente, nesse final de semana, teve a estreia do Brasileirão. Eu vou deixar até aqui uma imagem que já tem os, os resultados e também o público presente, né? Que eu acho que é bacana a gente ver também. Então a primeira rodada teve início no sábado e a continuidade no domingo. Então a gente teve ali o Internacional vencendo 2-1 Bahia. O Vasco. Ah, não, tá todos da esquerda. Então vamos todos da esquerda. Então, Internacional 2-1 no Bahia, Criciúma 1-1 com o Juventude, Fluminense 2-2 com o Red Bull Bragantino, São Paulo 1, Fortaleza 2. Aí já partidas do domingo. Corinthians 0, Atlético Mineiro 0, Vasco 2, Grêmio 1, Atlético Paranaense 4, Cuiabá 0, Atlético Goianiense 1, Flamengo 2, Cruzeiro 3, Botafogo 2 e Vitória 0, Palmeiras 1, que foi ali o confronto entre os campeões. Já queria deixar aqui é, meu ponto de vista aqui sobre esse último jogo, que ele deveria ter acontecido antes, né? Eu acho que é muito válido, como acontece em outros campeonatos, muitas vezes você ter essa partida isolada, né? Você faz 1, 2 dias antes para ter um destaque, porque foi a abertura A do, abertura do do campeonato é o último por jogo. último. Não faz sentido. Mesmo que foi um Não. jogo, com todo respeito, é um jogo de bosta, só serviu para acabar com o meu cartola e, enfim, né? Poderia ter acontecido um pouco antes. Rafa, qual o teu destaque aí dessa primeira rodada do Brasileirão? Então, destaque positivo foi o Atlético Paranaense. Uhum. Que já vem sendo um destaque, né? Exatamente, as últimas partidas, desde que assumiu, né, o Cuca, ele Beludo? tem feito o time, o Beludo, tem feito o time render bem e tem mostrado um bom futebol, assim, pô, na Sul-Americana tomou só um gol, na primeira partida do Brasileirão contra o Cuiabá, que não é um time ruim, é um time, assim, que a gente vê que Bem é encaixado, né? exato, que gosta de prejudicar os times maiores, os times grandes, a tomar quatro, fazer quatro assim na primeira partida, para mim é pô, diferente. Destaque negativo para mim tem sido, né, nas últimas partidas, tem sido o São Paulo, porque, né, pô, campeão de Copa do Brasil, campeão da Supercopa e já não fez bons jogos no final ali do, como que é o Paulista? nome? Do Paulista. E na primeira partida do Brasileirão não jogou bem também. Pô, acho que o time tá sofrendo, tá pedalando no banhado ali, não tá saindo do lugar. E esses são os meus destaques. O destaque talvez meio que negativo, que não foi pro jogo, mas sim pra arbitragem, foi de Atlético Goianiense e Flamengo. Esse ponto de Expulsão arbitragem, injusta esse e. ponto de arbitragem não foi só nessa partida, né? Tanto que Exato. a gente Do já teve Corinthians. árbitro suspenso, né? O árbitro tanto de Corinthians contra Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Flamengo e Vasco e Grêmio, os três já foram suspensos. Então vão ficar um tempo fora e depois retornar apitando os jogos da Série C. Então, o grande ponto é assim, merecido, porque nos três jogos Uhum. tiveram erros Lambança. absurdos. Não, eu vi o jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro. O Fagner era para ter sido expulso, porque a entrada que ele dá no Zaratio totalmente desnecessária. Ele vai literalmente para machucar. E daí também perdido completamente na partida. A gente teve ali no Vasco contra Grêmio dois pênaltis absurdos não marcados. E daí contra ali Atlético Goianiense e Flamengo a gente tem pênalti suspeito, né? Tem alguns que falam que poderia marcar, tem outros que não. Expulsões que eram para ter acontecido não aconteceram. Expulsões que uma galera fala que não era para ter acontecido e aconteceu. Então, assim, partida muito confusa.
E eu acho que esse, né, você deixou por último, mas talvez tenha sido o grande destaque dessa primeira rodada, porque foram muitos lances polêmicos, Polêmico. né? A gente É. teve muita gente comentando, a gente teve uma dimensão muito grande, né, disso. E daí no meu ponto, né, é, eu vou com você no destaque positivo, o Atlético jogando muito bem, né, bem consciente. Claro que a gente tem ali o ponto que Sul-Americana, 2 jogos tranquilos, e aqui jogando em casa. O Atlético é sempre muito forte em casa. A gente precisa ver esse Uhum. Atlético como vai ser na segunda rodada. Jogando com um time competente, hum, é, competente e fora de casa. Porque esse eu acho que é o grande problema do Atlético Paranaense desde sempre. Vai jogar fora, é, sendo aqui contra o Rio Branco de Paranaguá, tomava um sufoco, né? Antigamente. O Rio Branco já caiu de divisão faz tempo. No E tem Paranaense, no aquele caso. famosa brincadeira, né? Sim, meu tapetino consigo, né? É. O meu campinho sintético. Então, assim, claro, já foi campeão da Copa do Brasil em cima do Internacional lá em Porto Alegre e tal, mas é que daí são fatos que acabam sendo isolados. O Exato. Atlético precisa ter essa, essa sequência se ele quiser ser campeão. Se não quiser, daí mantém do jeito que tá, né? É. Porque Vence em casa, fica ali no meio é, do campeonato e. porque praticamente ano passado foi assim. Os outros anos ainda teve um rendimento um pouco melhor que daí levou ele para Libertadores, até uma final de Libertadores também. Mas nessa primeira rodada foi o grande destaque. Destaque negativo, eu não vou colocar o São Paulo, né? Eu não vejo o São Paulo como negativo, justificando por quê? O, o time já não veio bem, né? Então não é muito esperado outra coisa, né? Mas ali, você chegou a ver o jogo ou não? Eu só vi alguns lances do jogo É. e parecia Então, meio assim, perdido. o jogo teve 2 tempos muito diferentes. O primeiro tempo, o São Paulo bem consciente, atacando muito, e o João Ricardo defendendo horrores para o Fortaleza. Dava para o São Paulo ter saído com um placar positivo no intervalo. Só que voltou para o segundo tempo, meu Deus do céu, completamente diferente. E daí o Fortaleza foi jogando o jogo, né? O São Paulo veio muito fraco. E daí a torcida já não apoia o São Paulo. Não sei se os jogadores apoiam já o Carpinho ou não. Então, acho que a situação ali era meio que previsível, sabe? E daí o ponto negativo mesmo eu deixo pela arbitragem, que foi lastimável, e pelo meu Cartola também, que também foi lastimável. É, Você fez galera, quantos pontos no Cartola? 31, eu acho, 33, alguma coisa assim. Foi muito baixo, porque os caras que eu coloquei não jogaram, né? Eu coloquei dois do Atlético que começaram no banco e depois entraram. Um fez gol, outro fez assistência. Pô, beleza. Mas imagina se tivesse entrado já desde o começo. Aí do Palmeiras a mesma coisa. Então, pô, foi bem triste, né? E daí a gente tem a segunda rodada, que já começa hoje. Daqui a pouco já tem jogo. Às 9h30. A gente já tem o início da rodada 2, que a gente tem Bahia e Fluminense. Opa, ficou em cima de alguém. Bahia e Fluminense, hoje, 9h30. Amanhã, às 19h, a gente tem Grêmio Atlético Paranaense e Bragantino e Vasco da Gama. Às 20h, a gente tem Atlético Mineiro e Criciúma, Palmeiras e Internacional, Fortaleza e Cruzeiro, Juventude e Corinthians. E às 9h30, o horário da televisão, a gente tem Flamengo e São Paulo no Maracanã. E na quinta-feira, a gente tem o fechamento parcial dessa rodada, que é Botafogo e Atlético Goianiense às 9h30. O jogo de Cuiabá e Vitória foi adiado por conta do Cuiabá estar participando da semifinal, se não me engano, da Copa Verde. Então, daí, como seria hoje ou amanhã, alguma coisa assim, daí foi adiado esse confronto contra o Vitória. Rafa, você tem algum
Tá, é óbvio que a gente tem partidas grandes, né? Eu acho que Flamengo, São Paulo, Palmeiras Internacional e Grêmio e Atlético Paranaense são as grandes partidas da rodada. Não sei se você concorda comigo. Se concordar, comenta um pouquinho e também, se não, qual que é o grande destaque dessa rodada 2 do Brasileiro. Hum, jogos cabulosos, na verdade, eu diria, né? Jogos fortes mesmo. Realmente, você falou, tá aqui. Flamengo e São Paulo. É um jogo bem grande. Palmeiras e Internacional também vai ser um jogo bem. Pode ser um jogo mais elástico para o Palmeiras, mas não vai ser um jogo fácil. Pode, por mais que os dois times sejam equilibrados, mas eu acho que o Palmeiras sabe mais fazer gol do que o Inter. Eu já vou falar aqui. Uma coisa que eu acho é que não vai ser elástico, porque o Palmeiras nas últimas partidas não tem feito, né? Aí é complicado. Ganhou de 1-0 do Vitória, é, Verdade. fez acho que 4 na última da Libertadores, mas estava sofrendo, estava empatando para daí deslanchar no final. Então o Palmeiras depende do dia, ele faz, depende não, né? Mas pode continuar. É, Bragantino e Vasco pode ser um jogo diferente, porque assim, a gente viu, né, o Vasco fazendo um campeonato carioca ruim, não indo bem, mas já começou jogando contra o Grêmio, ganhando de 2-1, por mais que o Grêmio esteja um time meio desorganizado no momento, mas o Vasco mostrando que deve estar meio que preparado para o Campeonato Brasileiro. Eu votei também, né, nas expectativas dos jogos que o Vasco vai ganhar. Então, né, é chance. E um destaque especial, vou dar um extra, vai ser Bahia e Fluminense. Que são dois times, assim, como na outra partida, né? Deu 2-2 Fluminense e Bragantino, mas acho que vai ser um jogo pegado que não tem definido. O Bahia é muito forte em Salvador e o Fluminense é um time até que bem acertado em campo, então que é o confronto mais aberto entre todos aí. E eu acho que o Juventude ganha do Corinthians. Eu devo ter colocado empate, mas eu acho que o Juventude ganha. A gente Eu vai quero que, ver né? logo na sequência. Mas essa questão do Bahia e do Fluminense, talvez eu concorde mesmo. Pode ser o jogo mais aberto, né? Aberto não na questão entre confrontos, mas né, é uma equipe do Bahia que gera espaços, tanto ofensivo quanto defensivo. Então o Fluminense também tem esse ponto, né? Ele gera espaço tanto para ele fazer o gol quanto para os outros. Às vezes eles deixam uma bola ali, uma galera gosta de falar, uma bola vadia, e daí o outro vai lá e aproveita. Nossa. Então, vamos ver os nossos palpites aqui, aproveitar que o Rodrigo está aqui. O primeiro já é Bragantino e Vasco. É hoje Então, o jogo? Não é amanhã? não, Bragantino e É Vasco amanhã, é. né? É Bahia e Fluminense que é hoje. É porque não deve estar valendo pro Cartola, então. Não, não. Do Fluminense não tá, não. Tava até avisado lá. Então eu esqueci Então, de ler. não tem problema. Então, vamos lá. Aqui os palpites: Bragantino e Vasco. Eu fui Bragantino, Rafa foi Vasco, Becker foi empate. Grêmio e Atlético Paranaense, todos com Atlético Paranaense, que vem jogando melhor, né? Juventude e Corinthians. Eu e o Rafa empate. Becker colocou Corinthians, mas o Rafa aqui já falou que quer que o Juventude vença. Fortaleza e Cruzeiro, todos com o Fortaleza. Palmeiras e Internacional, eu e o Rafa com Palmeiras, Becker com Internacional. Flamengo e São Paulo, eu e o Rafa com o Flamengo, Becker com o empate. Bahia Corajoso. e Fluminense, é que ele não torce pro time.
Bahia e Fluminense, eu e o Becker com o Bahia, Rafa com o Fluminense. Sem crer. Botafogo e Atlético Goianiense, eu com empate, Rafa e Becker com Atlético Goianiense. E Atlético Mineiro e Criciúma, todos com o Atlético Mineiro. E daí aqui os palpites certos da rodada anterior. Então o Becker fez 80%, eu 60% e o Rafa 40% de acerto. Né? E daí aqui sempre na última página a gente vai tendo a somatória. Né? Então o Becker acertou 8, eu 6, o Rafa 4. Facilmente na próxima rodada pode se inverter tudo. E, e é isso. Né?